todo dia, quando a gente chegava na empresa ali, não tinha uma vez que ele ele via eu, o meu irmão, qualquer um de nós, ele vinha de lá e vinha conversar com a gente. E hoje ele não vem mais. Aqui era a serralheria, tá? Aqui era a tipografia, tá? Só que a marcenaria era ali e lá embaixo, tá? E lá naquele último lá era automecânica. Aqui nesse lado aqui, ó, tinha 2 quadras de futebol de salão, que era para os alunos jogar. Aqui saía torneio, eu me lembro dos torneios, é muito bom. Tinha o torneio, às vezes, dos alunos, e com a serralheria e a tipografia, todos eles faziam torneio, daí os alunos jogavam junto com os professores, e tinha torneio aqui. E qual era a porta que o senhor entrava aí pro curso? Era essa aqui. Vamos lá. Essa aqui. Era da serralheria. Aqui só que era diferente, né? Era umas portas de ferro, grandona. Agora tá mudado, né? Mas era essa porta aqui. Ah, mudou bastante. Até tá menor. Eles fizeram banheiro aqui, né? Tudo mais. Mas ela era bem larga, assim. Lá nos fundos tinha parede de solda. Bem aqui no canto tinha aquele escritório os professores ficavam. Agora saiu, eu acho que não, é salas de aula, eu acho, banheiro, que é salas de aula, né? Tá mudado um pouco, mas era assim. Nós arrumamos, o seu Nestor, nosso professor, era muito bom com nós. Às vezes a gente incomodava ele, se irritava com a gente, mas era um ótimo professor. Porque a gente era tudo guri, né? E eu entrei aqui, foi em 75, entrei em 75, fiquei em 76, 77 me formei. Com o seu Nestor. Certo? Mas eu acho que naquela época eu tinha uns 15 anos, acho. 15 anos. É só fazer as contas. Eu sou meio... Foi em 77 que eu me formei. Eu acho que eu devia ter uns 15 para 16 anos. Ah, o seu Nestor era muito bom. Ele se apegou muito. Eu tinha um irmão chamado Hamilton. Aquele foi um dos primeiros alunos, né? Também tinha com ele o Rubem. Era o Rubão, chamava. O Rubão também foi aluno do seu Nestor. Ele se formou na mesma época que o Hamilton. Eles se formaram bem antes. E o Rubem, depois disso aí, ele teve até na empresa Bortolini. Ele era o serralheiro deles. Era muito bom. O seu Nestor, até depois que eu me formei, no Calabria, quando tinha alguma... Porque eu comprei umas máquinas para mim e fui trabalhar, né? Às vezes eu tinha que fazer uma estrutura metálica, os caras pediam um orçamento para mim, alguma coisa. Eu ia lá no escritório dele. Ele chegava lá, eu dizia o que eu queria, ele me levava lá no escritório dele lá, e daí eu só dava o tamanho, o que eu ia fazer, e me dava toda a relação do ferro. Me ensinava. Mesmo depois de eu ter me formado, ele me ensinava, continuou me ensinando. Eu me lembro que uma vez eu ia fazer uma estrutura metálica e eu não sabia o material que eu ia usar, né? Eu sabia nem como... Eu estava indeciso, né? Porque às vezes a gente aprende, eu era novo, tinha do Calabria recém. Então eu sempre vinha, ô, seu Nestor, vou fazer uma estrutura metálica assim, assim. Que material, qual é o material? Eu ia fazer de cantoneira. Não. Faz perfil U. Ele me dava toda a tabela para mim, certinho. E eu chegava para os engenheiros. Ele não era um professor, ele era um pai pra gente. Ele que ajudou a nossa família. O meu pai, quando chegou em Porto Alegre, ele não tinha profissão. O meu pai pegou numa empresa, Antônio Joaquim Machado, uma empresa que tinha instalação hidráulica. Meu pai era muito inteligente. Ele pegou rápido. Com o tempo, eles davam a planta para ele vinha lá de baixo, até lá em cima. E daí o seu Nestor conheceu meu pai, minha mãe, e a gente ficou tipo uma família, entendeu? Ele tinha nós como da família dele. E tenho certeza que os outros alunos, se tu falar com os outros alunos, vão dizer a mesma coisa que eu tô falando pra ti. Ele era muito bom com nós. Tem até o meu diploma aqui. Claro. Vou te mostrar o meu diploma. Vamos ver. Eu sou diploma para... Isso aqui é muito importante para mim. Aqui até hoje. Para mim é um orgulho isso aqui. Tenho estudado na Escola Técnica Padre João Calabria. Tá. Desses ensinamentos
O senhor continuou trabalhando com serralheria? Continuo trabalhando com a serralheria. Hoje mesmo, quando eu entrei aqui, quando eu entrei nessa rua aqui, eu entrei aqui dentro aqui, me deu saudade. A chegada, nós ia de a pé, às vezes eu ia pelo morro aqui, subia pelo morro ali, senti saudade, principalmente do seu Nestor. Todo dia, quando a gente chegava na empresa ali, não tinha uma vez que ele me via eu, o meu irmão, qualquer um de nós, ele vinha de lá e vinha conversar com a gente. E hoje ele não vem mais. Né? Hoje está o Morvan. O Morvan eu vi se criar também, pequeno, tudo mais. E o Morvan é o xerox do pai dele. Tudo que o Morvan faz foi ensinado pelo pai dele. É verdade mesmo. Tudo que o Morvan faz. Tu vê, o pai dele, ele perdeu o pai dele e a empresa continua sempre a mesma coisa, né? E sempre com o jeitinho dele. O Morvan é um grande cara. O Morvan, o filho do seu Nestor que ele criou, é um grande homem, uma grande pessoa. Eu me lembro que às vezes eu ia lá, porque depois que ele saiu do Calabria, ele abriu uma serralheria. Uma serralheriazinha lá, né? Ele começou com aquela serralheria e eu ia pra lá. Eu ia lá, eu ia trabalhar trabalhava de serralheiro lá. Eu ia lá, fazia o serviço lá. Ele dava um serviço pra gente, que era pra gente ganhar o dinheiro, né? Daí, o Morvan era pequeno. O Morvan tinha, eu acho, uns 4, 5 anos. Daí, a esposa do seu Morvan dizia assim: Nestor, deixa o Jaime vir aqui brincar com o Morvan, cuidar do Morvan pra mim. Daí eu ia, ele mandava. Daí eu largava o serviço, largava ali, ia lá dentro. Daí eu ficava brincando com o Morvan, eu cuidava do Morvan. Daí os guri, tinha os outros guri que... Tinha o João Paulo, que estudou no Nestor também. Tinha os 3, 4 guri lá. Daí eles diziam assim: vai puxar saco. Tá dentro de casa em vez de trabalhar. Eu pegava, eu ria da cara e disse assim: não, vou ver vocês estão aí no sol, estão trabalhando, estão aqui dentro, estão trabalhando. Eu tô lá, bem sentado, brincando com o Morvan, jogando bola com o Morvan. Vai ficar uma puta cara comigo, né? É verdade. Assim, ó, eu desejo pra vocês, pra ti, Morvan, que agora o seu Nestor tá lá em cima, né? Desejo pra ti, assim, pra todos vocês aí, pros funcionários também aí, muita paz, felicidade, harmonia e bastante saúde, tá? E que tu sempre, Morvan, seja esse rapaz que tu é, igual ao teu pai. Vai assim que tu vai muito bem, tu vai muito longe. Que Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe, Morvan. Tu e a tua família.